Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma aula de matemática comigo, né? Professora Kátia Xavier, professora de matemática dos terceiros anos. E aí, o que vamos ver na aula de hoje? Iremos falar sobre relação de igualdade. Para isso, eu trouxe uma balança aqui, já a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, vamos apresentar quem está comigo aqui no estúdio. Professora Sandra já se encontra ali, ó, aguardando a participação de vocês no chat. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Muito obrigada, professora Kátia. É uma alegria muito grande poder receber vocês. E estou aqui, ó, preparadíssima, né, ansiosa para que vocês participem aqui com a gente. Então, vamos lá que a aula está demais hoje. Vamos participar e eu conto com a presença de todos vocês. Comigo também aqui, ó, no cantinho da tela, a presença de Clisman, nosso intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. E vamos aos recadinhos diários, né? Fiquem atentos que as nossas aulas são transmitidas ao vivo todos os dias pela TV Nova Nordeste, pelo canal 22.2. E se você ainda não tem um aplicativo do Educa Recife, aproveita o QR Code que está aí, ó, no cantinho da tela. Aponta a sua câmera e baixa esse aplicativo para você participar ao vivo conosco. E também você pode acompanhar sempre que quiser nossas aulas pelo YouTube, lá no Educa Recife. Então não tem desculpa para você não assistir nossas aulas, tá? Você pode fazer revisão, vai te ajudar bastante a estudar, né, e a resolver as atividades aí em casa, ok? Combinado? Então, vamos lá, se organiza que a aula já vai começar. Vocês sabem o que é equivalência? Quando a gente fala de relação de igualdade, tem a ver com equivalência. Observa aí essa imagem, o que é que está mostrando? Tem uma pedra ali, ó, e ela está em equilíbrio, não é? E esse equilíbrio, o que está acontecendo? Se de um lado tem duas pedras, do outro tem uma pedra só, como é que elas estão equilibradas? Qual é o segredo? Será que tem uma mágica aí? A gente vai entender isso já já aqui na nossa mesa. Quando a gente está falando de equivalência, a gente está falando de relação de igualdade entre dois membros. Eita, a professora complicou. Mas eu vou mostrar para vocês agora a balança que eu trouxe. Observem aqui. Essa balança, ela está equilibrada. Vejam que os dois pratos estão aqui, ó, no mesmo aqui, ó, na mesma posição, tá vendo? No mesmo nível. Então, a gente diz que ela está equilibrada. E por que isso está acontecendo se eu tenho em cada lado do prato objetos diferentes? Qual é o segredo? O dado, de um lado do prato eu tenho um dado. Do outro lado do prato eu tenho dois pregadores. Mas a balança está equilibrada, né? Ela está em relação aqui de igualdade. Por quê? A massa, que é o peso, né, que vocês costumam chamar, mas quando a gente está falando da grandeza, é a grandeza massa. A massa que tem no dado é a mesma massa que tem nos pregadores, mesmo sendo objetos diferentes, eu tenho aqui uma relação de igualdade. Por quê? O objeto dado, com esses objetos aqui, os pregadores, eles têm a mesma massa. Logo, a minha balança está em equilíbrio. Então, elas têm aqui uma relação de igualdade. E na matemática, existe um sinal para representar essa relação de igualdade que a gente vai conhecer agora. Observem, se eu tirar um pregador daqui, o que é que vai acontecer? Será que a balança vai permanecer em equilíbrio? Vamos descobrir agora, tá? Eu vou tirar aqui um pregadorzinho. Vejam que a balança, ó, pendeu aqui para o meu lado direito. Por quê? Isso significa o quê? Que agora, né, ela desequilibrou. O meu lado direito aqui do prato, o dado está pesando mais, por isso que ele baixou. E o pregador, ele aqui está mais, né, menos pesado. Se eu coloco novamente, eu vou ter aqui de novo o equilíbrio. Porque eles têm, juntos é que eles vão ter aqui a mesma quantidade de massa que o dado. E na matemática, o que é que isso significa? A gente tem aí o sinal da igualdade. Na matemática, é justamente esse sinal de igual que vai representar essa relação de igualdade,
ou quando a gente fala, né, de uma equivalência, porque o que tem de um lado tem o mesmo valor do outro lado. E a gente vai aprender isso agora. Começando aí com essa balança. Qual a massa das mangas? Lembrando sempre que quando a gente está falando de massa, né, a gente está falando aqui da grandeza, massa, tem a ver com o peso dos alimentos, o peso do nosso corpo, o peso dos objetos. Será que vocês conseguem perceber? Eu tenho aqui, ó, o peso de 1 quilo, tá? Desse lado do prato, observem que a balança está equilibrada. Então, o que acontece? Eu já tenho o peso aqui do mamão. A massa do mamão vale aqui, ó, 500 gramas. E essas duas mangas? Será que vocês conseguem me dizer quanto vale a massa dessa manga para que a balança permaneça em equilíbrio? Tá fácil, você só precisa aí pensar um pouquinho. Se aqui tem 1 quilo, eu já tenho aqui 500 gramas, então essa manga vai pesar quanto? Né? Qual é a massa da manga? Será que você já conseguiu identificar? Tenho certeza que sim. Vamos conferir? Olha aí. Exatamente. Porque 500 mais 500 vai me dar exatamente 1 quilo. E a gente já estudou que 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. 500 mais 500 vai dar 1000 gramas, que é o mesmo que 1 quilograma. Então, vejam aqui a relação de igualdade, uma relação de equivalência. Eu tenho objetos, né? Eu tenho alimentos diferentes, mas que juntos possuem a mesma massa que esse pezinho aqui de 1 quilo. Entenderam? Vamos dar continuidade com alguns exemplos para vocês entenderem bem. Essa balança aqui agora, ó, ela está em desequilíbrio, ela está desequilibrada. O que eu preciso colocar desse lado aqui para que ela mantenha o equilíbrio? Eu já tenho aqui, ó, um objeto com 500 gramas e desse lado tem um objeto com 2 quilos. Nós estamos trabalhando aqui com a grandeza massa. Então, eu posso comparar massa com massa, né? Só que um está em quilograma e o outro está em grama. A gente depois tem que trocar tudo por quilograma, né? Ou trocar grama, deixar tudo em grama ou tudo em quilograma. Mas eu tenho aqui, ó, alguns pezinhos que vão me ajudar a manter essa balança em equilíbrio. Amplia aí a tela, por favor, para que eles possam perceber em casa quanto vale cada pezinho desse. Eu tenho 2 pesos de 500 gramas e tenho 4 pezinhos aqui de 250 gramas. E aí? O que eu preciso colocar do lado da balança para que ela mantenha um equilíbrio? Será que vocês já conseguiram identificar aí? Será que se eu juntar aí, ó, 500 mais 500 e pegar 2 pezinhos de 250, eu vou chegar ao total de 2 quilogramas? Vamos verificar aqui agora. Olha aqui a continha que eu tive que fazer, ó. Se eu pegar esse pezinho 500 mais 500 e esses 2 de 200, eu vou ter 1.500 gramas. Se a gente está falando da grandeza massa, a minha unidade de medida aqui é a grama, tá? Então, 1.500 gramas. Quando eu juntar 1.500 com as 500 que eu já tinha aqui, eu vou ter exatamente 2.000 gramas. Que isso está relacionado ao quê? A exatamente 2 quilogramas. Então, eu digo aqui, ó, olha o sinal de igual. 2.000 quilogramas é o mesmo que 2 quilogramas, né? Eu acredito que vocês já estudaram isso na escola com os professores de vocês. A gente também já trouxe aqui algumas aulas falando sobre o quilograma e o grama, não é? Então, vamos dar continuidade. Quando a gente sai da balança e agora vamos para os números, como é que essa relação de igualdade é vista nos números? Preste atenção. Eu tenho aqui uma adição. 4 mais 3 igual a 7. 4 mais 3 igual a 7. Que outros algarismos, né, eu posso juntar também para ter como resultado 7? Eu posso também juntar 5 mais 2. 4 mais 3 igual a 7.
5 mais 2 também é igual a 7. Então, se eu tenho essas duas operações me dando o mesmo valor, eu posso representar dessa forma, uma relação de igualdade. 4 mais 3 é igual a 5 mais 2. Esse meu sinal de igual está exatamente representando essa relação de igualdade. Estão entendendo? Está dizendo que o que eu tenho do lado de vocês aí, né? Do lado esquerdo é o mesmo que eu tenho do lado direito. Então, eles são equivalentes, têm o mesmo valor. O sinal de igual está representando exatamente isso. E com uma subtração, como é que a gente resolve também uma relação de igualdade? 6 menos 2 igual a 4. Que outro algarismo eu posso utilizar para também ter como resultado 4? Pensa aí um pouquinho. E aí, professora Sandra, como estamos aí na participação? Cadê nossos alunos que gostam bastante de matemática? Conta pra gente. Bom, hoje o pessoal está um pouquinho tímido, né? Sim. Não estão participando muito, assim, não tá quase nada. Mas eu estou aqui sempre aguardando, sempre a postos, né, para que a gente participe. Com certeza eles estão acompanhando em casa, tenho certeza disso. E também depois vocês podem acompanhar lá no YouTube e vão dando as respostas, colocando suas dúvidas, para a gente também estar acompanhando vocês por lá, Professora certo? Kátia, Combinado? é por isso que a gente sempre fala do diferencial, né? Que, assim, pronto, a Isabela chegou agora. Olha aí, Isabela. Seja bem-vinda, Isabela, vamos participar. Bem-vinda. Então, é o que a gente sempre fala, né? O diferencial da nossa escola é justamente esse, porque a gente está aqui ao vivo, né? Isso. Pode participar através do aplicativo, mas também você pode, no YouTube, dar sua opinião, lá assistir as aulas, vai ser sempre bem-vindo. O importante é participar. Com certeza, participar sempre. Voltando para cá, utilizando a subtração, conseguiram identificar aí outra operação? Eu trouxe aqui, ó, 9 menos 5 igual a 4. Então, vamos retomar aqui essa relação de igualdade. Se eu tenho 6 menos 2 igual a 4 e 9 menos 5 igual a 4, eu posso representar desta forma. 6 menos 2 é igual a 9 menos 5. O meu sinal de igual está mostrando exatamente essa relação de igualdade, né? De equivalência. O que eu tenho de um lado é igual ao que eu tenho do outro. Mesmo tendo algarismos diferentes, mas o resultado é o mesmo. É por isso que utilizamos aqui o sinal de igual. Como tornar essa operação equivalente, né? Que eu já disse a você que é o que tem essa relação de igualdade. Eu tenho esse desafio para vocês. E aí, Isabela, vamos participar? Como eu torno essa operação equivalente? Eu já tenho aqui, ó, 6 mais 4 mais 2. E eu tenho do outro lado 2 mais 8. Será que 2 mais 8 é igual a 6 mais 4 mais 2? Vocês já fizeram aí a continha? Eu não tenho a relação de igualdade ainda. Por quê? De um lado eu tenho 10, do meu outro lado eu tenho 12. Mas para ter uma relação de igualdade, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso acrescentar mais alguma quantidade aqui. E essa quantidade vai ser de quanto? Tá fácil. 10 para chegar em 12, faltam quantos? Pensaram aí? E aí, Isabela está respondendo, professora Sandra? Ela deve estar pensando, né? Ainda, se organizando. Assim que tiver a resposta, coloca pra gente, tá, Isabela? Então, vamos lá. Ficou fácil depois que eu expliquei exatamente. O que está faltando aqui para tornar essa operação equivalente, ter a mesma quantidade dos dois lados, é acrescentar aqui o mais 2. Então, quando eu acrescento mais 2, eu vou ter agora 12 do lado de lá e 12 do lado de cá, né? Do lado direito e do lado esquerdo, para vocês que estão aí nos acompanhando em casa. A Isabela falou pra gente, viu? Ela colocou mais 2? Foi, ela colocou. De 10 para 12, faltam 2. Isso mesmo, Isabela, olha aí. Então, vocês conseguem perceber essa questão de relação de igualdade, a função do símbolo da igualdade, para que ela serve numa operação, para dizer que o que tem de um lado é o mesmo que tem do outro. Lembra sempre da balança, tá? Que foi o exemplo que eu trouxe aqui logo no início.
Vamos agora para o nosso desafio final. O que será que eu trouxe para vocês? Será que vocês vão conseguir resolver? Lembra que eu estou sempre acompanhando o resultado desses desafios, tanto no chat quanto no YouTube. E eu fico sempre aguardando que os estudantes participem e coloquem lá a resposta desse resultado, tá? Vamos lá. Qual a massa do melão para a balança manter o equilíbrio? E aí, como é que eu faço isso, professora? Será que está difícil? Como é que você pode resolver essa situação aí para que a balança, né, já que ela está em equilíbrio, a gente consiga aí descobrir o peso do melão, a massa, né? Eu tenho aqui, ó, do lado do prato, do lado direito aqui, tem 13 quilogramas. Desse lado de cá, eu tenho uma melancia pesando 9 quilogramas. E o melão, como é que eu faço para descobrir? Eu já trouxe, inclusive, uma situação dessa logo no início da aula. Você precisa aí fazer o quê? Para manter essa balança em equilíbrio, já que ela está em equilíbrio, a gente consegue descobrir, sim, o valor do melão. O que é que você precisa fazer? Conta aí para mim. Eu tenho aqui, ó, exatamente, olha só, o valor da melancia mais o valor do melão. Eu descubro, quando eu pego esse 13 e retiro 9, o que vai sobrar é o 4. Então, eu acho o valor do melão. Depois que eu achei o valor do melão, eu tenho aqui uma relação de igualdade. 9 mais 4, que é o peso das duas frutas, é igual a 13. Por isso que a balança está em equilíbrio. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula de hoje. E a gente vai trazer mais aulas sobre esse assunto para que vocês aprendam cada vez mais, tá bom? E agora vocês vão ficar com a aula da professora Nívia, que está trazendo uma oficina aí sobre o Visconde de Sabugosa. Então vocês vão gostar bastante, tá? Fica aí e acompanha essa aula que está muito legal. Tchau, tchau e até amanhã!